Gente, olha isso, vocês vão tentar fazer. Eu não sei como conseguir. Tipo assim, ó. A gente vai mexer a cabeça, mexer isso aqui. Aí depois a gente vai fazer com o dedo, depois que gravar. Peraí, vocês vão... Aí, mais assim, dá. Aí, então, lá é duas peças. Então, pra cima. As peças pra ele. Botando, botando. E ele cortou e deixou cortado embaixo e pra cima. Aí eu pegava e ele fez. Aí eu nem me lembro quando eu consegui ver, parece que deu pra nós tomar um vinho. Mas ele pagou. Não estou lembrado, mas parece que ele pagou sim. Está botando as duas peças para ele. Eu e o seu Bené já morou bastante tempo. Eduardo?